Oi, gente, tudo bem? Então, vou tirar aqui a máscara. Lembrando de sempre usar, hein? Independente do vídeo, do tema que a gente tá falando, o importante é sempre usar a máscara, tá bem? Então, hoje, nesse friozinho que tá fazendo, vamos falar, né? Seguir falando sobre o que a gente vem falando no inglês, que é a estrutura da frase. Lembram que eu comecei há 2 semanas atrás, eu falei da frase afirmativa, quando a gente quer afirmar alguma coisa, quando a gente quer falar e dizer que aquilo ali é aquilo ali, sei lá. Eu usei uma frase, por exemplo, um exemplo que eu usei há 2 semanas atrás foi eu jogo futebol. Eu usei essa palavra, essa frase em inglês, I play soccer. Na semana passada, né, a gente começou a falar sobre a estrutura da frase negativa, que é quando tu quer negar alguma coisa. Então, usando a mesma frase, né, do futebol, a frase negativa a gente vai adicionar um negócio que no inglês é muito comum, no português também é, mas não no mesmo jeito que é no inglês, né? Que é o verbo auxiliar, né? Quando a gente adiciona o verbo auxiliar no inglês, geralmente, né, o mais comum de todos é o do. Então, nessa frase, eu jogo futebol, se eu quero dizer eu não jogo futebol, eu vou adicionar o do e o not. Not, né, o not, no caso, ele é sempre uma questão de negação. Sempre vou falar, quando eu estiver negando alguma coisa, eu vou colocar o do junto com o not. Então, nesse caso dessa frase, fica I do not ou don't play soccer. Simples assim, só adicionei. Isso eu mostrei na semana passada. Nessa semana, a gente vai falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho sobre a estrutura da frase interrogativa. Quando eu quero perguntar alguma coisa para alguém, a gente inverte algumas ordens. Lembra na frasezinha lá, na estrutura da frase que eu falei? É o sujeito, o verbo e o complemento, né? O resto da frase, o que tiver a mais na frase vai no final dessa frase. Então, geralmente é assim, para negativa, né? Para essa a que eu falei agora, a frase é afirmativa. Para a frase negativa, a gente coloca o do not depois do sujeito. Então, o sujeito ou a pessoa que está falando, a pessoa que faz essa coisa. Ah, Sora, mas eu não sei o que isso significa. Geralmente é isso. Geralmente é eu, ela, nós, eles, alguma coisa assim, tá? Pode ser o nome de alguém, pode ser, enfim, tá? Nome de um objeto também, pode ser. Então, muitas opções, mas de regra, assim, vamos falar de regra da frase, é o sujeito, que é geralmente a pessoa, a coisa que faz a ação que está acontecendo aquilo ali. Então, se eu digo eu jogo futebol, o sujeito sou eu, né? Eu na frase. Mas se eu dissesse a Ive joga futebol, o sujeito era a Ive dentro dessa frase, tá? Então, de novo, na frase interrogativa do inglês, a gente tem umas inversões de ordem, tá? Ao invés de aparecer a pessoinha primeiro, para quem teve aula aqui já comigo, eu mostrava que era uma pessoinha, sabe? Então, a gente vai trocar o do de lugar com o sujeito, com a pessoinha. Então, a primeira coisa que vai aparecer é o verbo auxiliar. Nesse caso, é o do. Tá? É o do, aí a pessoinha, o verbo e o resto da frase. Como é que fica essa frase, então? Do, é esquisito, né? Eu tô me perguntando se eu jogo futebol, mas às vezes a gente também se pergunta isso, né? Será que eu jogo futebol? Então, só para continuar com a mesma frase, tá, gente? Do I play soccer? Então, o auxiliar, a pessoinha, o verbo e o resto da frase, que é o complemento. Nesse caso é uma palavra só, mas geralmente é mais coisa, tá? E aí, óbvio, ponto de interrogação no final da frase. Então, repetindo, parece difícil,
parece complicado, pode realmente ser difícil para algumas pessoas que estão recém vendo isso, estão começando a entender, e não, mas eu quero ver, eu quero fazer, eu quero isso. Tranquilo, vai revendo, procura frases, vê algumas frases. Tô vendo um filme. Lembra que as primeiras dicas que eu dei para vocês era de ver um filme, ver uma série, olhar uma música, né? Olha a letra dessa música, procura onde é que tem uma pergunta. Onde é que tem uma pergunta na conversa do fulano com a fulana na série tal que eu tô vendo, sabe? Então, olha, dá uma olhadinha. Viu isso? Putz, será que é isso mesmo? Será que eu tô certo, né? Tipo, tá certinho o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, enfim. Joga essas dúvidas, conversa com um amigo. Olha só, eu acho que eu entendi assim, mas será que é? Conversa entre si, conversa entre vocês, no caso. Ou manda também pergunta pra nós, a gente vai responder, a gente vai ajudar vocês, tá? Lembrando então, fazendo uma revisão zona dos três tipos de frase que a gente tem, tá? Afirmativa, negativa e interrogativa. A interrogativa é o que eu tô falando agora. Para lembrar as outras duas, cata lá os vídeos lá que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bem? Lembra, é difícil, requer mais atenção, né, pra gente ficar vendo, revendo, e putz, será que é isso, será que não é? Vai revendo, vai repensando, vai pensando de novo, vai criando frases também, né, coisas que a gente geralmente diz no nosso dia a dia, no cotidiano, assim. Tenta procurar, tenta ver, tá bem? Pode ser? Outras dicas, não deixem de ver as coisas que vocês veem, né? Lembra de tentar ver legendado, né? Se conseguir ver legendado em inglês é mais difícil, porque eles geralmente não têm a legenda em inglês, mas tenta ver, ouve o que eles estão falando, tenta repetir também o que eles falam, que parece meio doido, sim, mas é muito legal. A gente vai começando a aprender coisas e começando a aprender como se fala determinada palavra. É bem bacana, tá bem? Pode ser? Então, beleza. Fiquem bem. Lembra de ficar em casa, reiterando, né? A gente tô sozinha na sala, a gente tá usando máscara, continue usando máscara, continue se cuidando. Tá difícil ainda. Se a gente não se cuidar, vai ficar mais ainda. Tá bem? Pode ser? Qualquer dúvida, lembrem, coloquem as perguntinhas de vocês aqui embaixo, manda mensagem pra nós, a gente vai dar um jeito de responder. Mas eu não entendi, não sei o que, a gente explica de outra forma, de outro jeito, de novo. Tá bem? Então tá bem. Fiquem bem, beijão de longe, abraço de longe, tamo junto. Então, gente, frase interrogativa, verbo auxiliar, sujeito, aí o verbo e o complemento. Lembrem, a estrutura da frase interrogativa no inglês, tá? Inverte a ordem dos elementos, começa com o verbo auxiliar e depois o sujeito. Isso aí, gente, falou, é nóis. Até semana que vem.